Na semana passada, durante a etapa de Campo Grande do Circuito Intercorte 2016, muitas empresas que atuam no segmento de produção de carne e também de leite apresentaram tecnologias, produtos para o homem do campo. Uma dessas tecnologias, e até defendida como a pecuária de precisão, foi apresentada por um dos parceiros do projeto Pecuária BR, a Casale Equipamentos. A repórter Kylie Rodrigues conversou com o diretor da empresa sobre o uso de máquinas, vagões, que são usados para misturar e distribuir a ração no coxo para os animais. Confira. E agora nós vamos falar de uma empresa que já está no mercado há 52 anos, no ramo da pecuária. É a Casale. Sobre este tema, sobre as máquinas aí que estão em exposição, eu converso um pouco mais com o Mário Casale Neto, que é o diretor comercial de marketing, né? Mário, explica um pouquinho. Esses maquinários são voltados aí para o setor da pecuária. Como que o produtor pode utilizar estes equipamentos de maneira positiva, visando resultados na propriedade rural? Kylie, a Casale está há 52 anos no mercado, como você falou, focado em trazer soluções para o pecuarista obter um maior resultado. Então, através da mecanização, a gente consegue reduzir custos na propriedade e otimizar o resultado da ração utilizada, que é o nosso principal foco, né? A gente trabalha muito com maquinário para nutrição animal. Temos também outras linhas de produto, como distribuidor de esterco sólido e líquido, colhedoras de forragem, né? E esse equipamento que está aqui é o distribuidor de ração a pasto, o Feeder SC, que é um equipamento que traz grande resultado para o pecuarista que está fazendo a suplementação, porque ele reduz o custo operacional, permitindo o tratorista levar a ração para o campo de uma forma muito rápida e prática e consegue ter controle absoluto de tudo aquilo que ele está fazendo. Porque a máquina tem um GPS com balança integrados, em que você consegue memorizar a localização geográfica de cada coxo, introduzir no computador quantos quilos por animal vai ser alimentado, quantos animais tem naquele coxo e qual que é a ração. Então, depois de fazer essa memorização, você consegue fazer a rota e aí o tratorista tem a rota perfeita para fazer todos os dias. Você pode mudar os quilos também, isso é muito prático de ser feito no dia a dia. E no final do dia você tem um relatório completo, com um software no computador para ver tudo que foi feito no pasto. Então isso aqui é pecuária de precisão, é a Casale trazendo solução para o pecuarista ter um resultado muito melhor com controle na fazenda dele. Ou seja, evita também o desperdício, então. Evita o desperdício, você consegue saber em cada lote qual foi o resultado de fato, porque você sabe quanto que colocou em cada lote, porque você tem todo o histórico, né? Então a gente tem clientes muito felizes, muito satisfeitos utilizando esse produto, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, né? Onde nós temos a Inovapec, que é a revenda Casale aqui no Mato Grosso do Sul, fazendo um atendimento diferenciado aqui na região e vendendo muitos desse produto, né, do feeder, misturadores de ração também. E agora nós lançamos na AgriShow nesse ano, e está fazendo um sucesso muito grande, um misturador de ração com um kit para a suplementação a pasto. Né? Uma máquina que a gente inovou, uma exclusividade da Casale, que muita gente pedia, né? Uma máquina que misturasse e que pudesse andar nas estradas do pasto também, né? De pasto. Então a gente trouxe essa inovação e está fazendo muito sucesso. É uma máquina para suplementar que já faz a mistura. O feeder, esse equipamento aqui, ele faz só a distribuição da ração, ele não mistura. Então essa que a gente lançou agora, mistura e distribui no pasto. Muito obrigada pelas informações, Mário. Obrigado a você, Mário. Tecnologia aí para o amigo produtor. Kylie Rodrigues para o SBA. Agora as informações do mercado financeiro. O dólar termina praticamente estável na comparação com a cotação de ontem, mas teve muita oscilação durante o dia todo. Boa noite, Rafaela Fávaro. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, o dólar começou a quarta-feira em alta, uma alta que vinha até forte. Por volta de 3 da tarde, o Banco Central dos Estados Unidos anunciou que não ia mexer na taxa básica de juros, que continua entre 0,25% e 0,5%.
A partir desse anúncio, o dólar passou a cair. Essa queda aconteceu porque, sem alta de juros nos Estados Unidos, investimentos estrangeiros continuam sendo atraídos aqui para o Brasil, que paga uma taxa de juros maior. No final do dia, o mercado acabou se ajustando e está na expectativa de novas reuniões de bancos centrais, como do Japão e também da Europa, que devem definir por novos estímulos na economia desses países. E isso também deve beneficiar o Brasil, países emergentes como o Brasil. Portanto, o dólar acabou se ajustando e ficou praticamente no mesmo valor de ontem. Veja só. Moeda americana cotada a R$ 3,27 mais 30 e alta de apenas 0,06%. O mesmo acabou acontecendo com o mercado de ações. Ibovespa também sem muita variação nesta quarta-feira, à espera dessas decisões dos bancos centrais de todo o mundo e também das consequências que essas decisões vão trazer para as economias mundiais. Zaidan, volto com você agora nos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco tem destaques para mercados de grãos e de carnes. Até já. Desses preços da vaca gorda que a Rural Business trouxe, nós escolhemos alguns estados para acompanhar o comportamento dos últimos 30 dias. Vamos começar com o estado de Tocantins, que teve praticamente o mesmo preço em 30 dias. A cotação saiu à vista R$ 126 no dia 26 de junho e chega hoje a 127, menos de 1% de alta no período. Agora, a cotação de preços na Bahia, vamos ver como foi na Bahia, também pouca mudança, saiu a cotação de 141, chegou a baixar para 136 no dia 28 de junho, depois subiu, mais uma queda, chegando a 142, que é o maior valor nesses 30 dias, alta de 0,7%. Vamos ver agora a cotação da vaca em Minas Gerais nos últimos 30 dias. Teve uma alta, Minas Gerais preço estável, se você considerar as pontas desse estudo de 30 dias. A cotação saiu de 138 no dia 26 de junho, chegou até a 140 no dia 8 de julho e depois uma oscilação voltando aos R$ 138, que é a cotação de hoje. Vamos ver São Paulo. Cotação da vaca pronta para abate em São Paulo, queda de 2,6%, de 152 a arroba no dia 26 de junho, hoje R$ 4,00 a menos por arroba 148, portanto tem essa queda que você acompanhou. Estado de Goiás, vamos ver a cotação em Goiás, 0,7%, R$ 1,00 de alta na comparação com os 30 dias, de 135 para R$ 136. E agora no sul do país, Rio Grande do Sul, vamos ver a cotação da arroba da vaca, do quilo vivo da vaca de R$ 4,96, tem hoje uma alta de 4 centavos por quilo, ou seja, 0,8%. A média no período ficou em R$ 4,97 o quilo vivo da vaca pronta para abate no Rio Grande do Sul. E é do Rio Grande do Sul e dos demais estados do sul do país que nós temos o primeiro boletim do tempo. Vamos saber como é que fica nos próximos dias. Boa noite, Thaís e Baroni. Olá, Zaidan, boa noite. Lá na região sul do país, a umidade do solo voltou a subir em algumas áreas nesses últimos dias. Uma frente fria passou rapidamente pela região e provocou chuva, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul, onde a umidade do solo subiu bastante. Como eu disse, esse sistema passou rapidamente pela região e agora uma nova massa de ar frio ganha força nos 3 estados. Amanhã as temperaturas caem bastante e podemos ter formação de geadas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e nas áreas do sul do estado do Paraná.
No decorrer da tarde, o sol até aparece em algumas áreas, mas as temperaturas ainda não sobem muito, principalmente lá no interior do Rio Grande do Sul, onde a máxima não passa dos 16 graus. Na faixa leste do estado gaúcho, máxima de apenas 14 graus. Nesses próximos dias, essa situação não muda. Até pelo menos o fim de semana, essa massa de ar frio ainda atua na região sul do país e podemos ter formação de geadas nas primeiras horas do dia. É somente a partir do fim de semana, na verdade no domingo, que vai voltar a chover em algumas áreas do Rio Grande do Sul, principalmente da metade sul do estado. Como a nebulosidade começa a aumentar, o potencial para a formação de geadas também diminui entre Santa Catarina e Paraná. Mas isso somente no fim de semana. E é na semana que vem, entre os dias 1º e 5 de agosto, que a chuva ganha força e se espalha novamente em grande parte da região. Só mesmo lá no estado do Paraná que o tempo fica um pouco mais firme e principalmente na metade norte do estado, as temperaturas ficam um pouco mais elevadas. Já entre o sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chove nesses próximos dias. Nesse segundo período há previsão de chuva e nessa área a temperatura não sobe tanto, o que ajuda a manter ainda a umidade do solo elevada. Só que como teremos formação de geadas agora nesses próximos dias, a qualidade dos pastos na região sul do país deve continuar bastante ruim. Eu volto com você no estúdio, Zaidan. Unitank, distribuidor de esterco líquido. O Unitank da Casale é a mais nova tecnologia para o homem do campo. Possui diferenciais superiores que vão desde a alta durabilidade até a baixa manutenção, podendo ser utilizado na agropecuária ou na cidade. Sua exclusiva galvanização a fogo proporciona maior resistência à corrosão interna e externamente. Também se destaca pela simples e prática manutenção, pois sua tampa traseira, de exclusivo formato torisférico, permite a abertura total para que a limpeza seja realizada com total segurança para o operador. Desenvolvido para trazer praticidade ao cliente, o manuseio do Unitank é extremamente simples. Localizado na parte dianteira do equipamento, o indicador externo mostra o nível-volume do tanque. Seu manômetro instalado na parte superior permite a rápida identificação da pressão vácuo, ajustável de acordo com a opção de uso. Através da tampa de abertura superior, é possível o carregamento de aditivos líquidos ou em pó. O engate rápido entre o bocal de enchimento e a mangueira de distribuição facilita a montagem e desmontagem da mangueira. O controle da válvula de carga e descarga é de acionamento hidráulico, o que deixa a operação ainda mais simples, sem exigir esforço físico e também proporcionando maior segurança ao operador que aguarda no trator até o completo carregamento. O equipamento possui ainda o eixo tandem, que garante maior mobilidade ao produto. O equipamento ideal para a completa adubação em grandes áreas. Diferencial único e exclusivo no mercado. O descarregamento de produto é realizado com pressão capaz de proporcionar um leque de aproximadamente 3 metros de raio. É maior alcance e menos rodagem. Além da sua função espalhadora de esterco, o Unitank da Casale permite diversas aplicações, podendo ser utilizado para transporte de líquidos em geral, abastecimento de caixas d'água e limpeza nos grandes centros urbanos, inclusive fossas sépticas. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Depois do intervalo comercial, você vai ver o grande potencial que o Brasil tem de exportar carnes para a China. E ainda as informações da nossa agenda de leilões. Eu vou mostrar alguns dos lotes que serão ofertados hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, no leilão de gado de corte da Leilosul. Até já!
A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Se você busca eficiência na cria, recria, engorda ou ciclo completo e ainda informações de gestão e mercado, você precisa participar do Fórum da Pecuária Lucrativa, a pecuária de corte em sua essência, o pasto. Conheça a nova realidade, as perspectivas e ações de gerenciamento. De 10 a 12 de agosto, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Informações: forumdapecuarialucrativa.com.br. 6:50, horário de Brasília. Voltamos com análise do mercado de boi gordo. Nós temos mostrado já há alguns dias que hoje existe uma pressão de baixa muito forte da indústria frigorífica. Às vezes essa pressão acaba até proporcionando cotações menores pontuais em algumas praças. Por outro lado, o pecuarista segurando as ofertas, sabendo que, primeiro, nessa época a oferta de animais prontos para abate fica reduzida, este ano mais ainda, porque não houve a entrada do primeiro giro dos animais terminados em confinamento. Então, o mercado acaba ficando travado. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso nas nossas cotações. Na avaliação da consultora Lígia Pimentel, isso é um motivo de preocupação para o mercado. Além dessa questão do mercado pressionado, há também a cotação do dólar, a alta do dólar e ainda os preços do mercado futuro do boi gordo, que até pouco tempo atrás eram negociados para outubro na casa até de R$ 167 por arroba. Hoje está um pouco abaixo dos R$ 160 por arroba. Ela conversou com o nosso companheiro Walter Pulga Júnior em São Paulo. Você vai acompanhar agora a conversa que trata da análise do atual momento da nossa pecuária. Lígia, recentemente os frigoríficos, através da Abrafrigo, apontaram fatores que trazem preocupação em relação ao mercado de carne. O que ocorre com o mercado de carne bovina? Olha, a gente tem uma diminuição da demanda, né, devido à crise econômica, redução do poder de compra do brasileiro, inflação, desemprego, tudo isso influenciando aí de maneira negativa o poder de compra. E nesse momento ele substitui, né, ele compra mais quantidade por um valor menor e ele acaba fazendo isso através de outras proteínas, né? Então frango, suíno, ovos em alguns casos, embutidos em alguns casos. Então a gente vê aí um problema para a gente conseguir colocar essa carne bovina, essa quantidade de carne bovina no mercado interno, né? Consequentemente, a gente tem aí uma necessidade de alocação da proteína no mercado externo, que por conta da queda recente do dólar, acaba um pouquinho mais comprometido. Ou seja, a exportação que era a saída já não é tão bem vista assim, já não é uma saída tão boa como se via no começo. A gente ainda tem um preço da tonelada historicamente atraente, mas não tão atraente quanto quando o dólar estava em 4, né? Norteando, orbitando aí o valor de R$ 4. Então fica um pouquinho mais complicado de vender, porque o gringo que tem dinheiro no bolso tem sua moeda valendo menos, né? Ele compra menos com o mesmo valor. Então isso acaba desacelerando um pouquinho o volume exportado, especialmente nesse último mês. E exatamente nesse último mês que nós sentimos esse efeito sobre os preços no mercado físico, no balcão dos frigoríficos para o pecuarista. De modo que nós temos agora uma pressão sobre as cotações do boi gordo também.
porque a BMF Bovespa já tem preços em baixa no mercado futuro. Essa perspectiva vai continuar por muito tempo? O boi gordo perde preço no mercado, Lígia? Olha, para esse ano, uma perspectiva aí para 2016, nós temos uma questão muito importante. O milho impactou muito o custo de produção do confinamento esse ano. Então, aí nós temos uma perspectiva de menor colocação dos animais no confinamento, devido, a custo de produção, segundo, acesso a crédito, que está muito mais difícil e muito mais caro. Então, isso acaba atrapalhando aí o confinador. O reflexo disso, até o momento, é uma perspectiva de 7% a 12% de queda para o volume de animais nos confinamentos, e isso pode trazer um reforço aí do comportamento de entre-safra. Traduzindo em palavras mais simples, a gente coloca aí uma possibilidade de alta no segundo semestre agora, entre setembro, outubro e novembro. Quer dizer, alta em função de falta de gado. Exatamente, exatamente. Infelizmente, falta espaço para o consumidor aceitar essa alta, porque ele está com seu poder de compra reduzido, combalido, né? Então, é uma alta que muito provavelmente vai durar pouco, vai ser bem pontual. Então, que o pecuarista fique atento a essa possibilidade de fazer negócio em preços mais altos durante a entre-safra, deve durar pouco, não tem muita baliza, muita base de sustentação para permanecer por longo tempo. Quando a gente fala de 2017, a coisa já muda um pouco de figura. Nós olhamos aí o abate de fêmeas, que continua em diminuição, em redução aí. Nós temos retenção de fêmeas, portanto, e, consequentemente, nós temos uma estabilização bem clara da margem para a cria. O que isso significa? Que nós estamos segurando fêmeas para produzir bezerros, isso já desde 2013, então já temos aí 3 anos segurando fêmeas e produzindo bezerros que agora já não conseguem mais acompanhar a valorização aí em comparação com os custos de produção ou com a inflação. Por isso que o preço do bezerro tem cedido nos últimos levantamentos. Maravilha, exatamente. Isso significa que nós temos aí uma virada de ciclo que já aconteceu. Ela primeiro vem através da estabilização do preço do bezerro e, em seguida, esses bezerros que estão aí no mercado se tornam bois gordos e fazem com que o preço do boi gordo não consiga acompanhar os custos de produção. Então, pode ser que em 2017 nós tenhamos preços mais altos, mas não o suficiente para superar os custos de produção, para superar a inflação. Isso significa perda de valor real, isso significa virada de ciclo, fase de baixa. Rentabilidade menor. Rentabilidade menor. Como fazer para enfrentar esse período? Já que nós estamos antevendo, através da sua análise, nós estamos antevendo uma situação mais difícil lá na frente. Como sair dessa situação ou pelo menos minimizar esse efeito negativo da diminuição de margem para o pecuarista que trabalha com corte? Olha, o mais importante, Pulga, é a gente voltar para o conhecimento de base, Então, lembrar que nós somos produtores de commodity. E o mercado não vai se comportar como a gente espera ou como a gente precisa, nós que precisamos trabalhar com ele. Então, primeiro é a nossa economia de escala. Então, em primeiro lugar, a gente precisa diluir custos fixos, produzindo mais numa mesma área. E, em segundo lugar, nós precisamos acelerar a engorda desse animal. Porque, infelizmente, o resultado financeiro de eu manter a fazenda vazia, ele é sempre negativo, porque eu tenho custos fixos ali, independentemente se a fazenda funciona ou não. Então, se eu conseguir diluir esses custos fixos, a gente melhora o resultado. Em resumo, o que eu preciso? Colocar esse animal lá dentro, infelizmente eu ainda estou comprando bezerro, apesar dele não estar mais subindo de preço, historicamente ele ainda está num patamar alto, então eu ainda pago caro pelo bezerro e tenho a possibilidade de vender esse animal mais barato lá no futuro, porque o ciclo está virando. Então isso é muito negativo. E para contornar isso, eu compro o bezerro, consigo lotar a minha área e acelerar a engorda desse bezerro. Então esse bezerro não pode ficar na fazenda por um tempo prolongado. Ele precisa sair rápido, porque o animal precisa me custar o menos possível. Essa é a saída. Infelizmente, dentro de um ambiente ainda de margens menores. Gestão em pecuária de corte num momento perigoso de baixa rentabilidade é fundamental, não? Fundamental, e é o que faz o pecuarista sobreviver ao longo dos anos aí. A gente tem que procurar um resultado médio positivo e não só focar em um ano. Porque um ano pode ser negativo, de fato. E muito positivo, E sair um pouco fora da curva. Então, evitando essa volatilidade, a gente precisa mirar aí e buscar uma estabilidade para sobreviver pela próxima década, pelas próximas 2 décadas, e olhar aí uma atividade de longo prazo. Bom, nós temos uma notícia que circula pela imprensa brasileira nesta semana, que o setor de carnes amplia a parceria do Brasil com a China. A China vai importar muita proteína, eles têm problemas lá, as notícias dão conta disso,
e deve importar muita carne do Brasil. Essa é uma perspectiva positiva ou a China também pode ser uma ilusão para o pecuarista e para o frigorífico brasileiro? Então, a China é uma expectativa aí de um bom cliente, está se consolidando já, né, na verdade, como um bom cliente para que a gente consiga alocar parte da nossa produção. Então, não só para a carne bovina, né, nós temos aí a China hoje como um bom cliente, diluindo o risco da Rússia, por exemplo, que era um grande cliente também, mas muito volátil. A China, a gente tem que lembrar que briga muito por preço, mas ajuda a diluir esse risco de Rússia, o que é muito interessante. E não só para a carne bovina, como também para as concorrentes da carne bovina, o frango e o suíno. Então acabam alimentando aí a concorrência entre as proteínas no mercado interno, deixando sobrar um pouco menos de frango, deixando sobrar um pouco menos de suíno, tornando os preços aí um pouco mais competitivos, se equalizando ou buscando se equalizar, porque na verdade, pela eficiência alimentar dos animais, elas nunca vão se equalizar. Mas a gente tem aí um importante destino para a gente conseguir alocar uma parte da nossa produção e diminuir a pressão de preços aqui internamente. A última entrevista que a Lígia concedeu aqui no canal do Boi, ela defendeu a exportação brasileira de carnes como uma alternativa, já que o mercado interno está muito fraco. A exportação é a saída? Temos espaço lá fora? Temos espaço lá fora, Pulga, a gente precisa trabalhar ainda o mercado externo e nunca esquecer, como eu falei, de tomar aquele conhecimento de base e colocá-lo em prática. Eu acho que no nosso caso, para o mercado internacional, é defender a imagem da carne bovina brasileira. A gente ainda peca muito na imagem que a gente tem lá fora. Então é importante nós trabalharmos o lobby da carne bovina brasileira, das demais carnes também, o marketing para a gente poder vender melhor, porque hoje a gente exporta uma parte pequena, relativamente, da nossa produção quando a gente compara com outros grandes produtores mundiais. Então a gente tem aí de 23% a 25% exportados contra o restante aqui dentro do Brasil. Se a gente conseguir alocar mais no mercado internacional, a gente fica um pouquinho menos dependente do mercado interno brasileiro, que pode ensaiar alguma recuperação já para 2017, mas que continua ainda muito combalido, né? Infelizmente, isso no curto prazo é uma demanda um pouco difícil de cumprir, porque a exportação ela é burocrática, ela demora um tempo, a gente tem que trabalhar os mercados, liberar plantas para depois começar os embarques. De toda forma, eu acredito que sim, a gente tem que focar bastante nas exportações e na diluição entre clientes internacionais para a gente não ficar dependente de um grande cliente que de repente pode faltar. E a gente se vê aí com os barcos à deriva, né? Bom, você ouviu Lígia Pimentel, consultora na área de pecuária bovina, que acompanha o mercado de carnes. Agradeço mais uma vez a presença da Lígia aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Obrigado, Pulga. Obrigado também a Lígia Pimentel, que enfatizou as exportações que podem ser uma boa ferramenta para equilibrar os mercados por aqui e também para incrementar a produção nossa de carnes, de frango, de suíno e também de boi. Ela citou a China e nos últimos anos, quem se deu melhor nas exportações brasileiras de carnes para os chineses foram os produtores de frango. Aliás, a maior parte das importações dos chineses do frango no mundo todo veio do Brasil. Claro que suíno e bovino, as exportações estavam interrompidas por questões sanitárias, foram retomadas recentemente, mas o potencial é enorme. Estou aqui com o João Pedro, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Primeiramente, João, obrigado, boa noite, tudo bem? Boa noite. O que você achou do que a Lígia, a visão da Lígia hoje no nosso mercado? Concordo com ela em número, gênero e grau. Não tem nada que fazer restrição. O que ela comenta é o seguinte: o ano é difícil? Claro que é difícil, mas é difícil para todo mundo. A pecuária está crescendo, imagina o resto. Aí pega a indústria que está com uma recessão de 10%, 12% em alguns setores, pega carros, 25% é a diminuição das vendas. É complicado, é um ano, nós temos uma herança maldita do lulopetismo que vai custar caro para a gente botar a casa em ordem, mas vai pôr a casa em ordem. Se Deus quiser, vamos botar a casa em ordem. Já para o ano que vem, já se fala num crescimento positivo do PIB, não essa sequência de recessão. O PIB crescendo, aumenta a renda, aumenta a geração de empregos, melhora a renda salarial, ou seja, há um efeito cascata positivo. Então, o mercado interno, que é 80% do mercado da nossa carne, da carne bovina, começa a ter um novo cenário a partir de 2017.
Esse ano é um ano difícil, mas vamos passar esse ano como passamos várias crises já no setor. O pecuarista é acostumado a enfrentar a crise e tirar de letra o problema. Na hora do peca para capar, ele vai firme e consegue superar o problema. Agora, é bom ressaltar que o caminho passa pela tecnologia, passa pela produtividade. 2 arrobas por hectare, infelizmente, meu amigo, vai ter problema de se manter no processo. Isso no ano? Não é, por ano. Não fecha a conta. 2 arrobas por hectare ano não fecha a conta. Bota um pouco mais de tecnologia, põe manejo no pasto, melhora o Mas seu mesmo trabalho. em tempos de crise, essa seria uma boa recomendação, João? Sempre vai ser. Quando soja, se você olhar os preços da soja, é um eletrocardiograma, sobe e desce. Por que o produtor de soja sempre está firme no processo? Porque ele passou de uma produtividade lá no começo, nos fins dos anos 80, de 35 sacos por hectare, a uma produtividade que chega a alguns locais 60 sacos por hectare, quase que dobra. Por quê? Então ele botou tecnologia, houve um avanço geral do processo, foi bom para ele, deu sustentabilidade ao processo. Mas agora a Lígia comenta muito bem a respeito da questão que alguns países estão crescendo a demanda de carne e poucos países do mundo podem produzir carne vermelha para exportação, e o Brasil é um deles. Poucos. Meia dúzia de países têm potencial para crescer. A dificuldade na carne bovina não é você terminar o animal. Engordar, qualquer país engorda. Podemos vender animal vivo, o cara vai na Turquia, vai no Líbano, vai e engorda o animal. O problema é ter o animal. Ter um animal, o boi com 12 arroba, 14 arroba para engordar. O Brasil tem condições de criar, tem um espaço para criar. Nós temos 156, 158 milhões de hectares que são subaproveitados. Nós vamos ter que botar tecnologia nisso aí, aproveitar melhor, ter uma maior produção. Nós temos que ter 80%, 85% de desmama de bezerro. Nós temos que ter um bezerro desmamado, tipo, não precisa ser tão bom como lá o 3R, do nosso amigo Rubinho, mas pode ser um bezerro de 210, 215 quilos, uma bezerra com 180. Não pode ter um gabiruzão, não, um gabiruzinho não, tem que ser animal bom. Isso dá, a senhora sabe fazer isso aí. Como é que você bota a tecnologia e começa a melhorar? Mas ela comenta muito sobre a China, então vamos... As exportações para a China. Vamos pedir a técnica colocar a primeira tela para ver o que a China está comprando. Essa primeira tela, você mostra o seguinte, carne de frango, importação da China, 193 mil toneladas, isso é janeiro a maio desse ano, tá? Janeiro a maio de 2016. 193 mil toneladas a China importou. Bom, vamos pedir as exportações do Brasil para a China de carne de frango. A próxima tela. Nós exportamos 162 mil toneladas, né? De 193, o Brasil exportou 162 Só deu Brasil. Só deu Brasil. Para a China, carne de frango. Nós somos extremamente competitivos na carne de frango. Mas isso também teve um fator que nos beneficiou. Foi a questão da gripe aviária nos Estados Unidos e que a China proibiu a importação de carne dos Estados Unidos de carne de frango. Migrou para cá. Migrou. Aí o Brasil deu as cartas e jogou de mão. Então, esse é um exemplo clássico, que às vezes um problema sanitário de um concorrente nosso acaba facilitando o mercado. Vamos ver outras carnes? Vamos pedir a carne suína. A China consome a metade da carne suína produzida no mundo. Mas olha as importações da carne suína de janeiro a maio. 1.048.000 toneladas de carne suína importada. A maior parte vem da União Europeia. A União Europeia exporta muita carne suína. Quanto que o Brasil exportou para a China? Olá, China, o Brasil, quanto exportou? 15 mil toneladas, mas é bom, é o começo. Nós estamos abrindo esse 0,0 ficou na época que estavam suspensos. Não tinha frigorífico habilitado, estava suspenso. Agora a China está importando. E nós estamos chegando não só no mercado chinês com a carne suína, mas também entrando devagarzinho no Japão. Estamos já tentando fazer essa tratativa com a Coreia do Sul, que é uma outra grande importadora. Ou seja, a nossa carne suína, o modelo de produção no Brasil é competitivo. Nós vamos agora, com essas barreiras sanitárias desaparecendo, em função do Brasil praticamente estar todo o território nacional sem aftosa, com vacinação, na maior parte deles, ou em alguns casos sem vacinação, como é o caso de Santa Catarina, está se abrindo mercado para a carne. E a China vai ser um grande mercado. A China tem dificuldades, até por questões ambientais, de ampliar a produção de carne suína, o dejetos, a questão da água, tem uma série de problemas. Para eles, talvez seja mais eficiente aumentar a importação de carne suína, e você tem oferta boa no mundo inteiro, e para eles é interessante, porque eles têm um poder de barganha para vender
os produtos eletrônicos, etc., que os chineses produzem, e o Brasil passa a ter um papel maior. Precisamos de ter mais frigoríficos habilitados para exportar. Ainda tem muitos frigoríficos que estão aguardando a habilitação. Na hora que o Brasil conseguir habilitar, nós temos condição de multiplicar por 10, por 20 vezes. Vamos ver carne bovina, que o Brasil carne bovina exportou. que é o nosso, que a Lígia comentou. A China importou 238 mil toneladas agora, de janeiro a maio. Aí, vamos ver do mundo todo, né? É, do mundo todo. Quanto foi do Brasil? O Brasil foram 73 mil toneladas, que é a outra tela. Mas o Brasil tem apenas 16 frigoríficos habilitados. Nós temos que pleitear mais frigoríficos a serem habilitados. E uma coisa que nós já comentamos aqui em vezes passadas, nós entrevistamos uma vez a Andrea Bertolini, nossa dida agrícola lá em Beijing, na China. E ela comentava o seguinte: há um espaço para que hajam joint ventures, associações entre grandes distribuidores de carne na China com frigoríficos de médio porte no Brasil. Já que o frigorífico precisa abrir mercado e eles processar essa carne e, na medida do possível, se for possível, até mandar embalada para lá, para a China. Esse seria um grande espaço para abrir esse mercado. E outra coisa, nós temos que vender carne gourmet, carne para botar em restaurante, para vender in natura no supermercado. Não é só carne industrial para ser usada em pratos feitos e processados, que é uma carne mais barata, mas temos que entrar nesse mercado. Eu lembro uma vez... Pode voltar a tela, por gentileza, Paulo? Na década de 70, quando a China estava começando a crescer, uma rede de frigoríficos brasileira montou uma churrascaria lá na Praça da Paz Celestial, lá em Beijing. Era o xodó do alto comando do Partido Comunista, ia almoçar lá, jantar lá, sei lá. Precisamos fazer isso, pegar o exemplo da Austrália. A Austrália tem uma associação de produtores, a MLA, Mutual Livestock Association, Austrália, uma coisa assim, que os caras, a cadeia trabalha junto, frigorífico, empresas de insumos, pecuarista, tudo junto. Para quê? Para divulgar a carne australiana nos principais mercados do mundo. O Brasil tem que fazer isso, juntar os produtores, os frigoríficos, juntar as empresas de insumo e brigar junto para que difundir a nossa carne. Nunca esquecendo, mercado você não ganha, mercado você se conquista. Então, quer conquistar esse mercado, que é uma válvula de escape excepcional para a produção do senhor e da senhora. Valeu, João. Obrigado. Vamos falar ainda de um relatório divulgado pela Embrapa, Aves e Suínos, sobre o custo de produção de suínos e aves que tiveram um aumento de mais de 30%. Vamos conferir. A produção de suínos e frangos ficou mais cara devido ao aumento do preço dos insumos usados na ração, como o milho e o farelo de soja. Segundo o levantamento divulgado na última sexta-feira pela Embrapa Suínos e Aves, o custo de produção de suínos subiu 7,38% em junho em relação ao mês anterior. E em um ano teve aumento de 38,8% nos custos. Os custos na produção de frango tiveram um aumento de 2,98% no mês e 34,4% em um ano. O motivo foi a alta de 88% no preço do milho e 38% no farelo de soja, que são os principais componentes da ração. Vamos ver como é que está o preço do milho e também da soja hoje. Volto para São Paulo. Rafa, quais são os números? Olha, Zaidan, apesar da queda que vem sendo registrada para o preço da soja, os valores ainda estão bem mais elevados do que no ano passado. Veja só como ficaram as cotações atualizadas de acordo com o CPEA para a soja lá no estado do Paraná. A soja, depois de 3 quedas consecutivas, voltou a subir e agora está negociada a R$ 78,97 a saca de 60 quilos. O mercado mundial acaba refletindo aqui no mercado interno da soja, viu, Zaidan? A gente teve uma alta também nos preços lá na Bolsa de Chicago hoje, porque existe uma preocupação dos investidores do mercado de soja em relação ao clima lá nos Estados Unidos, que pode ficar mais seco e quente agora em agosto e prejudicar a produção do país. Portanto, o preço da soja reage hoje aqui no Brasil.
Os preços do milho, que vinham em forte alta, hoje tiveram uma leve queda, mas mesmo assim continuam bem elevados no mercado interno, considerando a safra que está em pleno valor aqui. Bom, veja só como ficaram os valores do milho negociados na região de Campinas, segundo a pesquisa feita pelo CPEA. O valor que ontem passou de R$ 48,00 a saca de 60 quilos está agora a R$ 47,89 a saca de 60 quilos. Apesar da queda registrada em relação à última terça-feira, o valor é bem maior do que o que era registrado entre o final da semana passada e o início dessa semana. Para se ter uma ideia, a soja, mesmo com a alta de hoje, tem queda acumulada neste mês de 9% e o milho, mesmo com a queda de hoje, tem alta acumulada neste mês de 16%. Agora você acompanha preços no mercado futuro. O milho aqui na BMF Bovespa tem a terceira alta consecutiva. Veja só como estão os valores. Setembro a R$ 48,85 a saca, sobe 0,91%. Para novembro, a alta é de quase 1%. E o milho chega a R$ 49,89 a saca de 60 quilos. Janeiro a R$ 49,80 a saca, sobe mais 0,61% hoje. E o contrato de março do ano que vem, a R$ 46,50 a saca, tem uma alta mais leve de 0,11%. Os baixos estoques, apesar da colheita, é que continuam mantendo os preços do milho aqui no Brasil em alta. Bom, agora você acompanha os preços do milho em todo o Brasil, mercado físico. Pastos muito ruins nas regiões norte e nordeste do país. É normal para essa época do ano, só que nessa parte de cima do Brasil, a situação está mais complicada, porque não chove há muito tempo. Quando chove, são chuvas irregulares e as temperaturas estão muito elevadas. Vamos saber da Thaís Baroni como é que fica o tempo nos próximos dias, Thaís. Olha, Zaidan, lá no centro-norte do país, a qualidade dos pastos também está ruim. Mas lá é a falta de chuvas associada às altas temperaturas, que tem mantido os níveis de umidade do solo muito baixos e, consequentemente, a qualidade das pastagens muito ruim. Infelizmente, nesses próximos dias, esse cenário não deve mudar. A chuva vai continuar concentrada nas áreas onde a umidade do solo já está mais elevada, em todo o litoral da região nordeste e também no extremo norte do país. Isso deve acontecer tanto no primeiro quanto no segundo período. Até pelo menos o dia 5 de agosto ainda não chove em toda essa região. É por isso que o solo continua muito seco. Eu volto com você no estúdio, Zaidan. A Select Series do Brasil, em parceria com a SBS Genetics, oferece mais uma oportunidade para criadores de todo o país, ofertando uma genética exclusiva e comprovada. Kelby é filho do Super Sire, touro número 1 da raça. Numa mãe Snowman e com avó Golden, ou seja, um pedigree de luxo para qualquer rebanho. Como seu pai, Kelby produz filhas de altas produções de leite, com um PTA de 1.935 libras para leite e um TPI de 2.469. Kelby tem genética de excelente padrão de úbere, com destaque para características de tipo touro com PTA tipo 2.05 e 1.79 para composto de úbere. Suas filhas irão se caracterizar por possuir úbere anterior muito bem aderido à parede abdominal, úbere posterior alto e largo. Sua prova apresenta impressionantes 3.10 para a altura de úbere posterior. Um dos grandes destaques da seleção Select Series, Kelby imprime em suas filhas, de porte médio, excelente capacidade reprodutiva. Touro melhorador também para características de saúde. Com PTA para contagem de células somáticas 2.8, ele ainda apresenta vida produtiva 4.5, agregando meses de produção e aumentando o período de permanência das suas filhas no seu rebanho.
Kelby já possui mais de 1.614 observações de inseminação artificial, dados que demonstram sua alta fertilidade. O seu SCR, ou seja, a taxa de concepção dos touros, é de 1,7, muito superior à média da raça holandesa. E isso trará uma certeza de que Kelby vai emprenhar suas vacas. A Select Series e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. A Select Series é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo. Em parceria com a SBS Genetics, está presente em muitas propriedades brasileiras. Na seleção leiteira da Sequita Agronegócios, quarta maior produtora de leite do Brasil, 40% dos animais têm genética de touro Select Series. É uma parceria que a gente viu que trouxe bons frutos. Vacas longevas, com ótimos úberes, boas pernas, alta produção. E a gente vê que continua esse processo de seleção hoje focado bem no genoma. A gente vê que os touros genômicos da Select Series, finalmente, quando saem as provas de filhas, acabam se consagrando com provas de filhas também. Então, atualmente, muito satisfeito com a genética Select Series. Parceria também no trabalho de melhoramento genético da Seleção Agropecuária Boa Fé, que trabalha com touros Select Series que atendam um perfil principalmente de características para a saúde animal. É claro que a produtividade é um foco, né? A produção de leite, volume de leite, inclusive de sólidos, é um foco de todo produtor de leite, mas devido aos grandes desafios, principalmente em relação a insumos, nós temos buscado também fazer a nossa seleção baseada em índices de saúde, como índices de fertilidade, índices de vida produtiva, principalmente, animais que se mantenham mais tempo no rebanho. E nós encontramos isso nesses touros da Select Series e por isso optamos por utilizá-los. Aproveite você também essa excelente oportunidade de adquirir a melhor genética da raça. Uma oferta exclusiva para esse canal. Uma parceria Select Series e SBS Genetics. SBS Genetics. Genética leiteira selecionada para você. 7h10, horário de Brasília. Vamos mostrar um pouquinho mais, os animais que serão ofertados hoje à noite aqui conosco. Gado de corte, a leiloeira é a Leilosul, nosso amigo Marcos Soriano, de Bataguaçu. Esse leilão será transmitido a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Daqui a pouco os detalhes desse leilão. E você vai ver depois do intervalo comercial os preços da pecuária. Bezerro e também boi gordo. Até já. Só quem é raça forte sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Está chegando um evento para quem é apaixonado por cavalos. O segundo leilão Mesquita Ranch e convidados especiais. No leilão você poderá adquirir potros de geração, embriões, ventres para livre acasalamento e éguas com as mais consagradas linhagens do quarto de milha. Além da venda de coberturas dos Garanhões, No Finer Shiner, MJ Roosters Gum e One Time Junior. Não fique de fora. Leilão Mesquita Ranch e convidados especiais. Dia 30 de julho às 18 horas no Buffet Vila Rica em São José do Rio Preto. Transmissão Novo Canal. Vem aí Vitrine Leilões, sua nova opção de negócios. Participe! Não perca este grande evento. Leilão Bela Alvorada, Nelorizan e convidados. 30 de julho, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 150 touros melhoradores Nelore e 10 matrizes provadas.
na Fazenda Bela Alvorada, em Guararapes, São Paulo. Leilão Bela Alvorada, Nelorizan e convidados. 30 de julho, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Embral apresenta primeiro leilão virtual anual Fazenda Reunida em Santo Antônio. Domingo, dia 31 de julho, às 10 horas da manhã, ao vivo pelo novo canal. Serão ofertados 120 animais girolando e gersolando, 80 vacas em lactação, 20 novilhas prenhas e 20 bezerras. Dia 31 de julho, às 10 horas da manhã, ao vivo pelo novo canal. Realização Embral Leilões. Cadastro antecipado 11 3864 5533. Lances 11 3017 2500. Um estudo do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, prevê que em 2017 haverá um pequeno aumento na oferta de bovinos machos no estado, pouco mais de 1%. Veja os números. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgou o estudo Perspectiva de Curto Prazo para o Rebanho de Machos em Mato Grosso, que aponta que o estoque de bovinos machos com mais de 24 meses deve aumentar 1,2% em 2017. O crescimento é diretamente ligado ao número de abates e demandas de carne bovina. Segundo o movimento de recomposição do rebanho de machos, iniciado em 2015, a previsão é de 4 milhões de cabeças disponíveis para 2017 e de 4,5 milhões para 2018. O aumento de abate de bovinos machos em 2016, que já é 11% maior que no mesmo período do ano anterior, é um fator limitante para o crescimento do rebanho de machos. Para 2018, o estudo aponta que os estoques podem crescer até 13,4% em relação a 2016, já que a retenção de matrizes tem resultado em mais nascimentos bovinos que deverão chegar ao mercado no final do biênio. O que reforça essa previsão é o recorde de bezerros de 0 a 12 meses registrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, em 2015, que foi de 3,73 milhões de animais. Agora os preços da pecuária desta quarta-feira. Vamos voltar à Bolsa em São Paulo. Como é que ficaram as cotações do bezerro e do boi hoje, Rafa? Olha, Zaidan, o preço do bezerro segue ali praticamente estável em torno de R$ 1.300, mas o boi gordo voltou a registrar queda. Nós começamos, porém, com os preços do suíno e do frango. O suíno tem registrado valores estáveis nos últimos dias, o frango estava na mesma situação, mas esse mercado segue com uma certa instabilidade nos preços. Bom, vamos então aos preços do suíno lá em Santa Catarina. Segundo o CPEA, o valor está em R$ 3,12 por quilo, valor que também foi registrado ontem, uma alta em relação ao início da semana. Só que essas altas que têm sido registradas para preços de suíno e de frango ainda não são tão consistentes. E segundo os pesquisadores do CPEA, apesar dos preços terem melhorado entre o final do mês passado e este mês, eles ainda não superam a alta que foi registrada ao longo desse mês dos custos de produção. Por isso, os produtores ainda com muitas dificuldades. Hoje, um alívio para os produtores de frango aqui do estado de São Paulo, porque segundo o CPEA teve uma alta forte. O preço saiu de ontem a R$ 3,91 por quilo para hoje a R$ 4,07 por quilo. Uma grande variação, uma alta de 4% em relação a ontem para o preço do frango. Bom, agora a pecuária bovina, começamos com o preço do bezerro. Veja como estão as cotações. Queda em relação a ontem, mais preços firmes ali em R$ 1.300 para o bezerro, negociado lá em Mato Grosso do Sul. Segundo o CPEA, no acumulado deste mês de julho, mesmo com essa queda registrada hoje em relação a ontem, o preço do bezerro sobe 1,68%. E o preço do boi gordo, que chegou a atingir R$ 156 a arroba nesta semana, teve mais uma queda acentuada. Veja como ficaram as cotações. Agora o preço do boi se aproxima ao que era negociado há uma semana atrás. No dia 21 de julho, ele estava em R$ 154,33 a arroba. Chegou aos R$ 156 no dia 25, segunda-feira, já caiu ontem e hoje nova queda. Agora, boi gordo aqui em São Paulo, a R$
154,35 arroba, e com essas duas quedas consecutivas que foram registradas, no acumulado deste mês de julho, segundo o CPEA, a queda já é de 0,77% para o boi gordo na comparação com o mês de junho. E os preços no mercado futuro também operaram ao longo de toda a quarta-feira em queda, e você acompanha agora o fechamento dos mercados. Veja só como ficaram os valores. Julho a R$ 154,92 arroba, queda de 0,25%. O contrato de agosto a R$ 155,01 arroba, cai 0,70%. E aí os contratos mais longos, que é justamente no período de terminação do confinamento, tiveram uma queda mais alta. Contrato de outubro a R$ 158,65 arroba, queda de 0,81%, e novembro a R$ 158,40 arroba, uma queda de 0,85%. Portanto, os contratos mais longos hoje registrando uma queda bem alta, próxima até de 0,90%. Zaidan, eu encerro por aqui essa minha participação e volto agora com vocês em Campo Grande. Quem traz as informações da nossa agenda de leilões é Adriano Edival, que está aqui em nosso centro de TV do SBA, em Campo Grande. Ele vai trazer as informações. Enquanto isso, vamos mostrar um pouco os lotes do gado que será ofertado hoje à noite aqui conosco. E já já os comentários do Adriano Edival, leiloeiro rural. Pode mostrar para a gente um pouco, Paulo, esse gado que será ofertado hoje à noite? Você está vendo aqui, é um gado de corte da Leilosul, empresa leiloeira que realizou recentemente o Leilosul no agronegócio com muito sucesso. Hoje à noite, a Leilosul volta com a oferta desses animais jovens que nós estamos mostrando e que serão ofertados daqui a pouco pelo Canal do Boi. Vamos então chamar Adriano Edival, que traz as informações. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Zaidan. Boa noite ao amigo de todo o Brasil que está acompanhando o Pecuária BR pelas lentes do Canal do Boi. Falamos ao vivo, como você já mencionava, nós estamos aqui no Espaço Gourmet, esse espaço amplo, moderno, aconchegante, receptivo, espaço feito exclusivamente para você, produtor de todo o país. Se você quiser realizar o seu leilão, o seu evento aqui, você pode ficar à vontade, porque o SBA pensa em tudo e pensa, inclusive, em você que é produtor. Aliás, somos a mesma família, fazemos parte da mesma família de quem produz. E este espaço que nós estamos falando aqui, fica aqui no Centro de TV em Campo Grande. Vindo a Campo Grande, venha conhecer o espaço, venha ver o espaço que nós temos aqui amplo para você realizar o seu evento. Mas enfim, eu quero destacar também, Zaidan, os eventos que acontecem. Nós estamos na quarta-feira, hoje nós temos o leilão da Leilosul daqui a pouquinho, mas antes, eu quero chamar a atenção dos amigos para um evento que acontece na próxima sexta-feira. Sexta-feira, a Vitrine Leilões estará realizando mais um de seus eventos, com animais filmados em várias regiões do Mato Grosso do Sul, principalmente na entrada do Pantanal ali, né? No portal do Pantanal. Os animais estarão à disposição do mercado na próxima sexta-feira, a partir das 20h30. Amanhã, quinta-feira, o nosso encontro é com o grupo 5X Máquinas e Equipamentos e o grupo Dallas também. Então, são duas empresas conceituadas no mercado, na verdade são três, porque o grupo Dallas, através da 5X Máquinas, coloca as suas máquinas e equipamentos em oferta em parceria com a SBA. Nós teremos, além de tratores, nós teremos também, vale destacar que nós teremos, são 3 aeronaves que estarão à venda, um Cessna 185, né? Nós teremos também o Seneca 2 e Seneca 4, são 3 aeronaves que estarão à venda, que vão num preço muito interessante, num preço muito acessível. O evento acontece amanhã, mas além das aeronaves, nós teremos também grade aradora, grade niveladora que estarão à disposição do mercado, tratores de médio, pequeno e grande porte também estarão à venda neste evento que acontece amanhã, quinta-feira, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, a partir das 20h30. Mas hoje à noite, daqui a pouquinho, às 20h30, nós vamos começar o leilão no horário. A Leilosul estará colocando à disposição do mercado excelentes animais. Nós temos animais filmados em várias regiões do Mato Grosso do Sul, principalmente na região leste do estado de Mato Grosso do Sul, próximo à divisa ali com o Paranazão. Os animais estarão à disposição do mercado. Nós temos machos, né? São 4, 5, 6 lotes de machos que nós temos aí. Nós teremos fêmeas
fêmeas também, a nossa oferta hoje, a maioria dela é composta por fêmeas. Nós temos fêmeas PO, nós temos fêmeas LA2, prens, que estarão à disposição do mercado, e vale destacar que esses animais que nós estaremos comercializando hoje são animais do preço, do valor de mercado. Essas fêmeas LA2 e também animais PO, elas, só a prenhez dela que não foi comunicada, viu? Mas são vacas PO, que estarão à disposição do mercado com essa deficiência de documento da prenhez só. Mas a fêmea, ela a LA2 vai documentada, né? Você pode, inclusive, tem a isenção do imposto, e a PO também, as fêmeas PO também, você tem a isenção do imposto também. Então, o documento está tudo certo, somente a prenhez que não foi comunicada. Mas isso não é problema de jeito nenhum, porque nós estamos falando de muita qualidade, de um gado pesado, e um gado que está literalmente à venda. Você fala para mim, se não tem defesa, qual que é preço? Não. Valor de mercado, obviamente, né? Nós sabemos que o mercado ele está se ajustando a cada dia, a cada ciclo, a cada período, o mercado vai se ajustando, mas não tem volta, não tem outro caminho. Está faltando o mercado muito demandado e pouco ofertado, está faltando mercadoria, está faltando a proteína vermelha. Agora, aqui dentro do Pecuária BR, você viu o comentário do João Pedro Cuti Dias, a análise de mercado, falando sobre a demanda da carne, né? A China, ela é um mercado que oscila um pouco, mas não tem outro caminho, compra carne do Brasil, né? E o Brasil, em 2016, já exportou mais de 70 mil toneladas, então isso é um número expressivo, sim. O Brasil hoje é um dos países, ou o país que tem mais espaço físico para a produção de proteína vermelha, assim como outras culturas também, né? Então, eu acho que é hora de você investir com sabedoria, com calma, com tranquilidade, aproveitar um evento como este de hoje, fazer o seu investimento. Nós temos animais de cruzamento industrial que vão à venda hoje também. Então, são esses animais que estarão, essa é mais ou menos a tônica do nosso leilão, né? Nós temos animais na região de Nova Casa Verde, próxima a Nova Alvorada, nós temos animais em Bataguaçu também, que estarão à disposição do mercado. Então, vale a pena o amigo acompanhar, fazer o seu investimento com tranquilidade, com sabedoria. Daqui a pouco, mantenha contato, inclusive, ainda tem um tempinho hábil aí, você tem aí 20 minutos, 30 minutos para manter contato com o Schmidt, com o Kleber, com toda a equipe da Leilosul. Eles estão a postos, acessar o endereço eletrônico da Leilosul também e ver os lotes que serão colocados, que vão a remate daqui a pouquinho aqui pelo Canal do Boi. E você é o meu convidado especial, aonde nós estaremos juntos em mais esta etapa, em mais este evento que a Leilosul estará realizando. Eu volto daqui a pouco, né, com o programa Na Batida do Martelo, Zaida. Nós vamos falar sobre estes eventos que eu acabei de mencionar. Nós temos aí, estamos em franca comercialização de touros, né? Nós temos já no final de semana, nós temos o trabalho da Fazenda Irapuru, o Rui Moraes Terra colocando os seus touros à disposição do mercado. No final de semana, esses animais estarão à disposição do mercado. Nós temos o trabalho da Bela Alvorada Nelorizan também colocando os seus animais à disposição do mercado. Depois nós teremos no dia 18 o trabalho das Fazendas HE. Quero aqui mandar um abraço para o David e também para o Júlio das Fazendas HE, lá no estado do Paraná. No dia 18 nós estaremos juntos com transmissão pelo Agrocanal. Depois nós teremos no dia 6 o mega leilão da genética aditiva. No dia 7, touros do Grupo Terra Grande no Paraíso, no Tocantins. São 400 reprodutores que estarão à disposição do mercado. Depois nós teremos no dia 27 pelo Agrocanal, leilão do Nelore Totonho, e no dia 20 o dia de campo que acontece aqui em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Então é uma vasta agenda com a programação muito intensa e aonde você tem a oportunidade de fazer os seus investimentos com consistência, sabedoria e inteligência. Zaidan, volto com você, daqui a pouquinho nós voltaremos em definitivo aqui pelo Canal do Boi, aí com o programa Na Batida do Martelo. É com você, Zaidan. Valeu, muito obrigado, Adriano e Dival, que volta daqui a pouco com o programa Na Batida do Martelo, mais destaques para a nossa agenda de leilões. Já está provado pela ciência que cuidar bem dos animais, fazer o chamado bem-estar animal dentro da fazenda, é traduzido com mais produção, mais produtividade dentro da atividade. E para fazer o bem-estar, para dotar o bem-estar como ferramenta de criação dos animais, exige tecnologia e mão de obra qualificada. É o que você vai ver na entrevista que a repórter Miriam Valadares fez durante a etapa de Campo Grande do circuito Intercorte que aconteceu na semana passada aqui na capital sul-mato-grossense. O manejo racional é o caminho para se produzir carne com qualidade. Sobre o assunto, eu converso com o médico veterinário Renato dos Santos. Quais caminhos o produtor tem que percorrer para realmente desenvolver esse manejo racional? O principal caminho é ter consciência de que ele já não produz boi. Ele produz um alimento que a gente chama de carne e que
carne precisa ter qualidade intrínseca, como cor, sabor, maciez. É uma exigência do mercado, é uma cobrança agora bastante forte, né? As marcas de carne são a grande prova disso, que o valor agregado na marca de carne é bastante alto com relação ao mercado comum e, no entanto, todas as marcas estão indo bem, o que significa que a qualidade ela agrega valor e o consumidor compreende isso e absorve esse valor agregado. Então, é uma questão de consciência do pecuarista. Ele quer participar melhor do mercado ou ficar um pouco parado no tempo. O manejo racional é a ferramenta, ela começa com consciência e daí em seguida a capacitação de mão de obra. Não existe escola para vaqueiro, não existe escola para peão. A própria lei, o decreto 64 do ano de 2000 deixa muito claro, capacitar mão de obra na pecuária é função do gestor. Renato, e a tecnologia ela vem somar a isso realmente. Hoje a tecnologia ela está desenvolvida de forma a facilitar aí o trabalho também do funcionário da fazenda. A tua pergunta caiu bem em cima no que a gente estava conversando. Sem tecnologia, a produção fica dificultada, então o pecuarista precisa utilizá-la. Agora, implantar tecnologia ou biotecnologia sem uma mão de obra que entenda do que se trata, que seja capaz de utilizar essa ferramenta com sabedoria, é um risco muito grande de que o investimento feito em tecnologia não lhe traga o resultado esperado. Então, isso aconteceu com a inseminação lá na década de 70, né? Tem um custo alto até hoje para o país. Nós deveríamos já passar da casa de 30% das nossas fêmeas sendo cobertas por inseminação artificial, que melhora muito, e nós ainda estamos na casa dos 10% a 12%, por um erro na utilização da tecnologia. Ok, muito obrigada por sua entrevista, ou seja, uma união entre mão de obra e tecnologia. Miriam Valadares para o SBA. Agora a Thaís Baroni traz as informações do tempo para a região centro-oeste do país. Thaís. Na região centro-oeste, a umidade do solo está baixa em grande parte da região. E é por isso que a qualidade dos pastos também está muito ruim, principalmente entre Mato Grosso e Goiás. Lá no Mato Grosso do Sul, a umidade do solo também caiu nesses últimos dias. Mas mesmo assim, a qualidade dos pastos nessa área está melhor em relação ao restante da região centro-oeste. Só que agora, nas próximas semanas, os níveis de umidade do solo devem cair ainda mais lá no Mato Grosso do Sul. O tempo fica firme lá no estado no primeiro e também no segundo período. Até pelo menos o dia 5 de agosto, não há previsão de chuva em nenhuma área da região centro-oeste. No Mato Grosso do Sul, as temperaturas caem um pouco agora nesses próximos dias, principalmente na metade sul do estado. Mas a partir da próxima semana, os termômetros voltam a subir novamente, com máximas passando dos 30 graus. E é por isso que a umidade do solo deve cair ainda mais. Eu volto com você no estúdio, Zaidan. Obrigado, Thaís. E depois do intervalo comercial, o mercado do boi gordo mais uma vez travado nesta quarta-feira. Os detalhes e a cotação, região por região, depois do intervalo. Quem busca genética de alta qualidade não pode perder o mega leilão de touros Nelore CFM. 11 de agosto, quinta-feira, a partir do meio-dia. À venda, 500 touros Nelore de alto índice CFM, todos com shape, no recinto Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, São Paulo. Mega leilão CFM, seu rebanho mais forte a cada lance. 11 de agosto, quinta-feira, a partir do meio-dia. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Versátil Agropecuária e Grupo Cabo Verde apresentam Leilão Virtual Tabapuã Produção e Peso, 31 de julho, domingo, às 2 da tarde. Oferta de 250 touros PO Tabapuã, com altíssimo valor genético. Leilão Virtual Tabapuã Produção e Peso, 31 de julho, domingo, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Ele tem sua história de vida ligada ao Zebu e ABCZ.
Sua família foi uma das pioneiras trazendo o zebu da Índia para o Brasil. É membro do Conselho Deliberativo Técnico da ABCZ há 38 anos. Experiente e sempre junto do criador, sabe o que tem que mudar e como fazer para mudar. Este é Arnaldo, o candidato que vai fortalecer ainda mais o corpo técnico e reduzir custos para o criador. Arnaldo, presidente, de A a Z, ABCZ para todos. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Em agosto, agora você vai ver aqui no canal do Boi a volta dos leilões judiciais da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo. Uma área de 135 mil hectares no Mato Grosso será dividida em 31 fazendas para o leilão. Valdir Pacheco tem as informações. Tudo pronto para o maior leilão de fazendas já realizado no Brasil. Esse leilão será híbrido, presencial com leiloeiro e online pela internet no mês de agosto em São Paulo. As melhores áreas agricultáveis da massa falida Boi Gordo estão localizadas no município de Comodoro, no oeste de Mato Grosso, em uma região privilegiada e muito conhecida por integrar sistemas produtivos, tendo como a principal cultura a soja, que na sequência produz o milho safrinha, algodão, cana-de-açúcar, girassol, feijão calpi e boi safrinha. A área com 135 mil hectares foi dividida sob a responsabilidade do agrônomo e consultor Maurício Mendes. O grande desafio que a gente tinha enquanto equipe técnica era justamente pegar essa área, 135 mil hectares, uma área quase do tamanho do município de São Paulo, e fazer dessa área divisão em áreas menores, que embora menores teriam média de 5 mil hectares, e que essas áreas, mesmo menores, permitissem escala de produção, até mesmo para investidores ou agricultores, pecuaristas que vierem de uma distância maior para a fazenda, para a área. Na divisão da área foram usados alguns critérios pelo agrônomo. O primeiro deles foi aptidão. Então muitas áreas já têm agricultura ou já têm pastagem e a gente então fez uma divisão lógica que levasse em consideração a aptidão agrícola. A segunda questão foi a questão ambiental. Nós não quisemos fazer propriedades que não tivessem autossuficiência ambiental. Portanto, todos os lotes, com pequenas exceções, têm a área aberta, portanto, já esse uso de solo sendo feito com agricultura ou pecuária, e a compensação ambiental das reservas, das APPs, já no próprio lote ou fazenda. A terceira questão é a questão do acesso. As fazendas ou lotes, elas têm acessos independentes. Então não é preciso a permissão de um vizinho para poder chegar no seu lote. E a quarta é levar em consideração as próprias questões internas da propriedade. Muitas vezes você olhando para o mapa, você não percebe que tem um rio que é intransponível, você teria que fazer uma ponte muito grande para chegar do lado de lá da propriedade. Então isso não acontece. Todas as propriedades têm uma logística interna muito boa. Tá aí, o mês de agosto está chegando. Não perca esta oportunidade única de participar deste leilão das últimas e mais importantes fazendas remanescentes da massa falida Boi Gordo. Para maiores informações com diversos estudos técnicos e detalhados, você obtém através do site que aparece no seu vídeo com telefone para contato. Valdir Pacheco para o SBA. E nesse site você vai ver que já foram definidas as datas desse leilão judicial da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo.
De 16 de agosto até 13 de setembro, portanto quase um mês, os lances poderão ser dados pela internet. Isso online, você vai dar o seu lance, aqueles interessados poderão dar um lance para as fazendas em leilão. E o fechamento, quando se terá uma noção do que foi ofertado em lances pela internet, será no dia 13 de setembro, e haverá um local onde os interessados poderão acompanhar, e você vai ver aqui conosco no canal do Boi, a Sociedade Rural Brasileira em São Paulo, esse fechamento no dia 13 de setembro. Portanto, até de 16 de agosto até 13 de setembro, online. E no dia 13 o fechamento com a transmissão aqui pelo canal do Boi. Agora a Thaís Baroni traz as informações do tempo para a região sudeste do país. Olha, Zaidan, na semana passada, geadas acabaram atingindo algumas áreas de pastagem dos estados de São Paulo e também do sul de Minas Gerais. E é por isso que a qualidade dos pastos está muito ruim em grande parte da região. Lá no norte de Minas e do Espírito Santo, o solo está muito seco e é por isso que a condição dos pastos também está muito ruim. Nesses últimos dias, as temperaturas até subiram um pouco mais, só que não choveu em praticamente nenhuma área da região sudeste. E é por isso que os níveis de umidade do solo caíram bastante entre São Paulo e o centro-sul de Minas. E esses valores devem cair ainda mais nesses próximos dias. Nesses próximos 5 dias não chove em praticamente nenhuma área da região sudeste. Até pelo menos o fim de semana, as temperaturas até caem um pouco em algumas áreas do leste de São Paulo e do sul de Minas. Mas depois disso, a partir do dia 1º de agosto, a temperatura volta a subir um pouco mais. Nesse segundo período ainda não chove em praticamente nenhuma área da região sudeste. E como eu disse, as temperaturas ficam um pouco mais elevadas e ajudam a manter a umidade do solo mais baixa, principalmente lá no interior de São Paulo e também na região do Triângulo Mineiro. Mesma situação vale também para o norte de Minas e Espírito Santo, onde não chove nos próximos 10 dias e as temperaturas seguem bastante elevadas. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Pecuária BR. Até lá, Zaidan! Muito obrigado, Thaís Baroni. Até amanhã. Agora, os preços do boi gordo em todo o país. Mais um dia de mercado travado, como nós temos mostrado nos últimos dias. Isso é o resultado, segundo a análise da Scott Consultoria, do escoamento lento de carne no mercado e também de uma oferta cada vez mais restrita de animais prontos para abate. Resultado, o frigorífico tenta até pressionar ainda mais, mas o pecuarista tem tido pé firme. Veja trechos da análise da agência. Um dos exemplos do mercado travado são as cotações da Praça de Araçatuba este mês. Não houve até agora alteração de preços na arroba do boi gordo. Alguns frigoríficos tentam comprar gado gordo com proposta de até menos R$ 5,00 por arroba diante da referência. Só tentam porque não há negócios, segundo a agência. Parte das indústrias reduziu o volume de abate. Essa tem sido uma estratégia utilizada há alguns dias para manter as programações de abate mais alongadas. No mercado atacadista de carne com osso, o boi casado de animais castrados está estável há dias, cotado a R$ 8,31 o quilo. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve queda de 9,7%. Apesar do mercado travado, houve mudanças em algumas praças. Vamos conferir agora a cotação, começando pelo sudeste do país. Primeiro, os números da Rural Business, que é uma das nossas fontes de cotação, que apura os preços para uma boiada que ela chama de BBB. Boa logística, boa terminação, uma boa carcaça e também um bom volume de ofertas. Para esses animais, a cotação um pouco maior, segundo a Rural Business. A outra fonte, a Scott Consultoria, que apura os preços de uma boiada comum. Em ambos os casos, preços à vista. Vamos começar com São Paulo. A Rural Business apontou uma queda na Praça Paulista para R$ 158,00, uma queda até importante, de R$ 3,00 na comparação com a cotação de ontem. Minas Gerais, 146, Rio de Janeiro, preço estável a R$ 147,00. Agora, os preços da Scott Consultoria para a região, foi dito na análise que
uma das maneiras de averiguar como o mercado está firme é a praça de Araçatuba, que se mantém até agora, em julho, sem alterações. Tá, a cotação hoje R$ 155,50. Vamos para Minas Gerais, no Triângulo R$ 140. A capital mineira, 141, preços estáveis. No norte teve uma queda hoje, segundo a Scott Consultoria, queda de R$1 para 139. Na outra região do estado, preço estável, 146. No Rio de Janeiro, R$ 143. Vamos ver agora os dados da região sul do país, começando com o Paraná, que teve uma queda registrada hoje, segundo a Rural Business, queda de R$ 2 para 153 centavos. Em Santa Catarina, como ontem, 156. Vamos ver o quilo vivo no Rio Grande do Sul, R$ 5,70 o quilo vivo no Rio Grande do Sul. Agora os preços da Scott, à vista para o noroeste do Paraná, 150, oeste de Santa Catarina, R$ 151. No oeste do Rio Grande do Sul, quilo vivo mantido em Pelotas e também no oeste do estado. Vamos agora para os preços da região centro-oeste, começando com Goiás, preço Rural Business para Goiás. Como ontem, 145, em Mato Grosso do Sul teve uma queda de R$ 2 para 142. Vamos ver agora Mato Grosso, sul do estado, 136, onde também houve uma queda. Mato Grosso, queda de R$ 3 para a região sul, que tem a melhor cotação do Mato Grosso. Agora, os preços Scott, Goiânia e sul de Goiás, preços estáveis, como ontem. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em Dourados também, preços estáveis, a 139 e 140. Em Três Lagoas também estável a 138. Agora para o Mato Grosso, Cuiabá 135, esse preço também é para a região de Rondonópolis. No norte do Mato Grosso, 127, sudeste 133, sudoeste 131 reais. Para fechar a cotação de hoje, as regiões norte e nordeste do país, começando pela Bahia. Para a Rural Business, uma queda hoje na Bahia de R$ 2 para 151, arroba à vista, R$ 2 na comparação com ontem, essa queda. No Maranhão também queda, segundo a apuração da Rural Business, queda de R$ 5 no Maranhão para 129, uma queda importante, para R$ 129. No Pará, 131 e no Tocantins, 134. A queda no Pará foi de R$ 1 e no Tocantins também R$ 1, segundo a Rural Business. Em Rondônia, 125, queda de R$ 2 hoje, na comparação no preço da arroba de ontem, segundo a Rural Business. Agora os preços da Scott, começando pela Bahia, 148, no sul baiano 142, também preços como ontem. No oeste do Maranhão, R$ 126. No Pará, em Redenção, em Marabá e Paragominas teve queda. Redenção em Marabá, preço como ontem, 127 e 125. E em Paragominas, houve uma queda hoje, segundo a Scott Consultoria, para R$ 127. Vamos ver agora, ainda no norte e no nordeste, no sul do Tocantins e no norte, preços estáveis. E no sudeste de Rondônia também, preço estável a R$ 124. O Pecuária BR termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 6h30, horário de Brasília. Mas antes, às 6 horas, eu estarei com vocês no Mercado do Campo. Fique agora com o Adriano Edival e o Na Batida do Martelo. Muito obrigado, até amanhã.
Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV,